Esta noite nós vamos estar falando um pouquinho de herança, ou da casa própria. Quem tem a casa própria aqui? Levanta a mão, por favor. Quantos querem adquirir sua casa própria? Levanta a mão. Todo mundo quer, né? Quem não quer uma casinha? Quem não quer um lugar para dizer que é seu? Para que você possa ali viver e desfrutar da dádiva, da bênção do nosso Deus. E eu quero estar falando um pouquinho disso nessa noite, meus queridos, porque nós, como eu já vivi isso, graças a Deus, também já temos a nossa casa, mesmo que simples, mas uma casa de conforto e que dá o conforto que eu, a minha esposa e o nosso filho precisamos. E ainda podemos receber os irmãos, a família, de vez em quando, para estarem ali se alegrando com a gente. Mas eu sei que alguns ainda estão buscando esse sonho. Outros estão iniciando, a sua vida, ainda são adolescentes, jovens, mas já passa a preocupação, porque todos nós queremos um cantinho para chamar de nosso, dizer que é nosso, não é verdade? E isso é bom. Deus, Ele prometeu a Abraão uma terra, um lugar, onde o seu povo, ele ia acolher, ia dar o lugar. Este povo recebeu essa herança, mas não desfrutaram direito, perderam, mas agora, através de Jesus Cristo, irmãos, nós temos uma herança prometida por Deus também. E como nós lemos no texto aqui no início, Deus está preparando, Jesus está preparando para que nós possamos morar lá. Amém? Mas vamos falar um pouquinho então daquilo que nós buscamos. Eu acredito que todos nós pensamos da mesma maneira quando se trata de escolher o lugar onde vamos habitar. Queremos, dentro das possibilidades, uma casa que nos dê o melhor conforto em um lugar que seja agradável. Porque, geralmente, este será o lugar onde habitaremos por muitos anos. E, em alguns casos, até morrer. Ou seja, até deixar este mundo e partir para a eternidade, quando nossa caminhada neste mundo terminar. E essa, irmãos, é uma certeza que não tem como fugirmos dela. Todos morreremos. E na morte física, acaba a nossa caminhada na terra. Talvez, se você parar um pouquinho, se você olhar para trás um pouquinho, você já vai lembrar de algumas pessoas que já não caminham mais conosco. Pessoas, talvez, muito íntimas, talvez amigos, colegas, queridos, mas muitos já partiram, já encerraram a sua jornada nessa terra, deixaram a terra para ir para a eternidade. E enquanto nós vivemos nessa terra, se escolhermos errado ou se pudermos melhorar mais a nossa morada, sim, ainda é possível fazer isso e começar tudo de novo, aonde acharmos melhor ou pudermos pagar, não é verdade? Porém, na eternidade, a Bíblia nos ensina que existe apenas 2 lugares. Há 2 lugares para onde nós iremos. Ou seja, 2 lugares, mas nós temos que escolher um. Porque nós só vamos habitar em um dos 2 lugares que existe na eternidade. E sobre isto, Jesus falou sobre este lugar, quando ele contou a parábola do rico e Lázaro. Lembra? Havia um homem rico, que se vestia de púrpura,
e que vivia regalado, ou seja, tinha servos que o serviam, as melhores comidas, o melhor conforto, vivia como que num palácio. E do lado de fora, ao seu portão, jazia um mendigo, que passava necessidades e estava cheio de chagas. E diz a palavra de Deus, através daquilo que Jesus está narrando para nos mostrar estes lugares que existem na eternidade, que aquele mendigo, ele desejava se alimentar pelo menos com as migalhas. E quando nós pensamos nessas migalhas, irmãos, é a ideia daquilo que ia para o lixo. E ele ia lá e pegava o lixo e comia. E o mendigo estava ali sofrendo, e aquele homem que tinha tudo do bom e do melhor, não estava nem aí, não estava preocupado, porque ele tinha poder, ele tinha riqueza, ele tinha conforto. Então, quando nós lemos essa porção, diz a palavra de Deus que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ao céu. E morreu o rico e foi sepultado e acordou no inferno. E lá ele vivia em tormento. E Jesus contando sobre os lugares, então ele está querendo dizer para nós que não tem como, irmãos. Há 2 lugares na eternidade que já estão preparados. E nós podemos escolher agora onde nós queremos passar a eternidade. Agora pense um pouquinho. É eternidade. É sem fim. Talvez para nós, seres humanos, ainda mortais, é um pouco difícil de entender isso. Mas nós nos tornaremos eternos a partir da morte desse corpo físico, porque o nosso espírito é eterno, ele não morre. Quando este corpo deixar de respirar, deixar a vida, nós iremos ou para o céu, como Jesus está dizendo aqui, ou para o inferno. Um lugar de gozo, um lugar de paz, aonde pessoas vão viver na presença de Deus, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem. E o outro é um lugar chamado inferno, que, segundo a Bíblia, não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas, por conta do pecado e pela desobediência, então agora isso se estendeu também para os homens. E por isso, meus queridos, Jesus veio a essa terra para justamente nos alertar e para nos dar a oportunidade de escolher aonde nós queremos morar na eternidade. E talvez você aqui, como eu, que já estou casado aliás, faço dia 31 desse mês, irmãos, 28 anos de casado. No dia 28, nós fazemos 28 anos de casamento, e eu, a Silvana e o Natan, que tem nos acompanhado agora há 15 anos, estamos lutando pela nossa casa. Nós já conseguimos a nossa casa, temos o nosso terreninho, temos a nossa casa, mas há 28 anos ainda não acabamos. Tem coisas que nós queremos ainda fazer e não conseguimos. Mas nós temos nos esforçado, nos esforçamos muito para isso. E eu acredito que cada um dos irmãos aqui que tem a sua casa própria, ou estão pagando ainda por essa, há muito esforço que temos que fazer para realizar. E aqueles que ainda não têm, eu tenho certeza que estão querendo e vão se esforçar de todas as maneiras que puderem para alcançar esse objetivo. Ou estou enganado? Quem não quer conseguir uma casa aí, levanta a mão.
nós queremos. Porque é um desejo, é uma vontade. E quando existe esse desejo, quando existe essa vontade, e quando nós olhamos para a situação que nós vivemos em nossa época, ainda é mais do que uma vontade, é uma necessidade. Porque quem paga aluguel não é dono da casa. E a qualquer momento pode ser despejado, a qualquer momento pode ser solicitado para deixar o imóvel e vive, mudando de um lugar para o outro. É verdade ou não é? Então, quando você tem a sua casa, mesmo que você esteja pagando a prestação, como que se fosse um aluguel, mas é sua. Você só sai dali se você desejar. Ou se deixar de pagar, Aí pode ser despejado também. Mas vejam que é com muita luta. E como que nós nos esforçamos para isso. Então, eu quero nesta noite estar refletindo um pouquinho com vocês, que parem um pouquinho para pensar, quanto esforço nós temos delegado para adquirir os bens nessa terra. Há aqueles que não se saciam apenas com uma morada. Querem uma casa de praia, uma casa de campo, um sítio, e assim vai, conforme vai adquirindo, vai surgindo outros desejos. Há aqueles que vão criando, buscando verdadeiros impérios, e vão buscando acumular as coisas, e quanto mais tem, mais se busca. E as pessoas dão muito do seu tempo para a realização disso. Eu sei por mim, sei que todos nós, e eu não estou querendo desestimular ninguém, não é isso. Eu só estou querendo fazer com que a gente possa perceber a inversão de valores que nós estamos fazendo diante daquilo que nos é apresentado por Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá agora, no livro, no 1 Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 ao verso 5. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 5 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. A herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Amém? Esta, irmãos, é a palavra de Deus. Esta é a proposta que Deus está fazendo para mim e está fazendo para você. É uma promessa que Ele está fazendo aqui, de que há uma herança guardada no céu para todos aqueles que forem remidos, regenerados pelo sangue de Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos redimir, para nos salvar, para nos purificar de todo pecado. Então, queridos, diante de uma palavra dessa, nós podemos olhar para o esforço que nós fazemos enquanto vivemos nessa terra, para adquirir os bens que nós achamos tão necessários e que nós valorizamos tanto, mas que vão perecer igual modo como este corpo que nós temos e que muitas vezes também zelamos tanto, que fazemos tanta coisa, não que você não deve cuidar, porque é o templo do Espírito Santo, sim, você tem que cuidar, mas muitas vezes nós somos tão vaidosos, queremos que isso seja mostrado de uma forma que não é. Não queremos que envelheça, não queremos que crie ruga, não queremos que nasça um cabelo branco. Nós
muitas vezes valorizamos tanto essas coisas, porque elas são importantes para nós, mas são coisas que a palavra de Deus diz que são perecíveis e que vão ficar nesta terra. E eu volto a pedir para você, consigo mesmo, volte um pouquinho atrás na sua mente e recorde de algumas pessoas que morreram, que você conhece. Pense naquela que você conhece que era uma pessoa que tinha muito bens, que era uma pessoa bem abastada. Pense, tem alguém que você conhece? O que ela levou com ela para a eternidade? Alguma coisa foi? Talvez a roupa do seu corpo, algumas joias, algumas coisas, mas vai até o caixão que vai ser sepultado lá no cemitério e que vai apodrecer junto com o seu corpo. Mas nada do que é corruptível, nada deste mundo vai entrar no reino de Deus, e nem no inferno, irmãos. Porque para a eternidade, nós não podemos levar nada, mas nós nos esforçamos tanto para adquirir essas coisas. Por que então é tão difícil nós aceitarmos essa oferta, essa dádiva que Deus dá para nós, esse presente maravilhoso, gracioso, que custou muito para Deus, custou a vida do seu único filho, que numa grande demonstração de amor, sofreu por mim e sofreu por você. Carregou uma cruz que não era dele, era nossa, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos. Por que nós não valorizamos isso? Porque nós somos orgulhosos. O homem é tremendamente orgulhoso. E aquilo que não custa nada do seu esforço, ele não valoriza. Porque ele quer conquistar, ele quer ganhar, ele quer, de alguma forma, poder pagar. E isso é um presente totalmente de graça que nós não podemos fazer nada para merecê-lo. Nem com toda a fortuna da nossa vida. Nem com tudo aquilo que nós acumularmos durante o tempo que nós vivemos aqui, toda a riqueza, todo o poder que nós tivermos, não é suficiente para nós pagarmos pelo nosso lugar lá na eternidade junto de Deus. Porque Deus pagou um preço muito alto e que não há nada neste mundo perecível que possa cobrir a oferta que Ele fez. Então, nós somos orgulhosos, nós somos tremendamente orgulhosos, porque nós olhamos para um Deus tão bondoso, tão misericordioso, e não conseguimos entender essa graça maravilhosa. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo depois que nós reconhecemos isso, nós continuamos desvalorizando, nós, irmãos. Mas talvez você diz, não, pastor, espera aí, o pastor está falando pelo pastor, estou falando por mim, sim. Mas eu acredito que você também, em alguns momentos, não tem valorizado este presente maravilhoso e gracioso que Deus tem dado para você, porque Ele pede unicamente que nós obedeçamos e que creiamos no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário e vivamos uma vida que seja digna para honrá-lo e para glorificá-lo, nos abstendo de tudo aquilo que o mundo tenta colocar em nossas vidas para nos distanciar de viver uma comunhão com Ele. Então, este orgulho faz com que nós desvalorizamos essa oferta maravilhosa de Deus, porque nós não podemos acreditar lá dentro do nosso coração mesmo, que possa existir alguém tão bom, tão misericordioso, que é capaz de dar algo sem querer nada em troca. Tão valioso como é. Mas eu quero dizer para você, essa é uma dádiva de Deus. Ela é unicamente pela graça. Nada do que você fazer. Efésios 2, 8, 9 diz isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, queridos, esta oferta, este presente que Deus está dando para nós, ele não é de graça.
ela é graça de Deus, porque eu não mereço, você não merece. Mas há algo que nós precisamos fazer para receber esse presente. Deus vem, olha para mim, olha para você, olha para o mundo pecador, porque João 3,16 diz o quê? Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. E quando Ele nos dá este presente, esta dádiva, irmãos, nós precisamos fazer um esforço, porque Jesus, quando chamou os seus discípulos, o que foi que Ele disse primeiro? Ele disse para os seus discípulos e disse para a multidão. Falei domingo passado. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, há algo que nós precisamos fazer. Deus olha para o mundo, vê que o mundo está condenado, mas Ele, graciosamente, Ele não precisava, irmãos. É isso que é presente não merecido. A palavra graça é isso. Presente que eu não mereço, ou que alguém não merece. Mas Deus, graciosamente, olha para o mundo, vê que o mundo está perdido, vê que a humanidade, os homens estão todos condenados a irem para o inferno por conta do pecado, e Ele graciosamente vem e oferece. Você quer esse presente? Eu estou te dando. Mas você precisa crer que o meu Filho, lá na cruz do Calvário, pagou para você receber esse presente. É isso. Então você precisa primeiramente crer. E é isso que eu quero ver um pouquinho nesta noite. Pedro está dizendo que Deus, através de Jesus, está nos oferecendo uma herança que jamais poderá perecer. Tudo aquilo que você tem conquistado pela sua própria força, tudo aquilo que você tem buscado com o seu empenho, e quem sabe você tenha muita coisa. Ou talvez você esteja pensando, não, pastor, eu ainda estou no início. Mas você tem desejo de buscar. Todos nós temos. Mas tudo isso vai perecer. Vai ficar aqui nessa terra. Você não vai levar. Só aquilo que é eterno vai entrar no reino de Deus. É a nossa vida. A vida que Jesus veio remir. A vida que Jesus veio transformar pelo seu sangue na cruz do Calvário. E aí Pedro, então, está dizendo que esta herança é fruto da misericórdia de Deus, pois através da ressurreição de Jesus Cristo recebemos uma nova vida e nos tornamos justos e justificados perante Deus, purificados de todo pecado que nos condena à morte eterna. Veja o que diz João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu repito esse texto quase todos os domingos, porque este é um texto, é a palavra de Jesus, e que ela precisa estar latente aqui na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos perceber a importância de ouvir e crer em Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador das nossas vidas. E aí, então, queridos, Pedro está dizendo que esta herança que está guardada nos céus, para mim, para você, ela é fruto da misericórdia de Deus. Mas Pedro também está dizendo no verso 5, que nós recebemos esta herança mediante a fé. Porque nada daquilo, como nós já dissemos, que nós fizermos ou buscarmos pelo nosso esforço, será suficiente para nós alcançarmos este lugar lá no reino dos céus, ou para alcançarmos a salvação que Jesus veio nos dar graciosamente. E é isso que está registrado lá no livro de Efésios. O apóstolo Paulo, falando à igreja, instruindo a igreja a respeito desse grande presente de Deus, ele vai usar justamente esta
palavra para dizer a salvação de Cristo, que nos conduz a herdar o reino de Deus, que nos levará a ter a herança no reino dos céus, é mediante a graça de Deus. E ele está dizendo para a igreja: olha, eu não mereço esse presente, você não merece esse presente, mesmo assim Deus está oferecendo para você. Mas para você receber esse presente, você precisa crer, precisa aceitar Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. E por isso, meus queridos, nós precisamos assimilar que aceitar Jesus como Senhor é muito mais difícil do que aceitar Jesus como Salvador. Porque quando você olha para Jesus, por tudo aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário, e você começa a entender, talvez, se tentar se colocar na situação, na circunstância, e aí você percebe que realmente é um grande amor, e que Ele fez isso com uma proposta de te livrar da condenação eterna. Então, isso é muito mais fácil de aceitar. Eu quero Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida, porque Ele me purifica dos pecados. Mas a palavra de Deus diz que não basta aceitar como Salvador, tem que ser como Senhor. E aí, como Senhor, eu tenho que obedecer o que Ele diz. Eu tenho que ouvir o que Ele ensina. E aí, é muito mais difícil porque eu começo a brigar comigo mesmo. Enquanto nós orávamos aqui, nos preparando para iniciar o culto, nós falamos a respeito disso. Porque a palavra de Deus, todos os domingos, ou em todo momento que nós abrimos as Escrituras para ler a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Mas essa palavra, ela entra no nosso coração, como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E essa palavra entra na nossa mente, entra no nosso coração, e nós começamos a brigar conosco mesmo. Mas não é bem assim. Deus vai entender. Eu não consigo fazer isso. E eu começo a me colocar como vítima. Eu começo a me colocar como coitado diante da ordem, diante da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus é o quê? Justo. E na sua justiça, Ele vai usar para o julgamento no grande dia, quando nós vamos receber a herança, o quê? A sua palavra. E do mesmo jeito que eu, e que tantos outros discípulos de Jesus, pessoas que foram alcançados por essa palavra, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, têm se esforçado para andar no caminho, você precisa se esforçar para entrar no caminho, porque diante do grande tribunal, no dia do juízo, você vai responder. E Jesus agora vai ser aquele que vai julgar. Ele não vai mais se defender, porque Ele fez tudo o que podia por você, enquanto você está aqui, respirando com este corpo, te dando a oportunidade para você escolher a herança incorruptível que Ele preparou. Lembra do texto que nós falamos? Não se perturbe os vossos corações, crede em mim, crede também em Deus. E Ele vai dizer que Ele vai voltar para a presença de Deus, e Ele vai preparar aposentos, vai preparar um lugar, para que aonde Ele esteja, nós também estejamos. Porque é do agrado de Deus, é do agrado dEle, que nós estejamos juntos. Porque o que é a igreja hoje, irmãos, na terra? Qual é a finalidade da igreja? É a família que Deus está constituindo, que Deus está remindo através do sangue de Jesus. Mas a igreja também é conhecida, como diz o apóstolo Paulo, como o corpo de Cristo. E quem é o cabeça? Jesus. Então nós todos temos que estar unidos, e esse é o desejo de Deus, esse é o desejo de Jesus, e para isso Ele voltou à eternidade. E está preparando lugar para mim e para você. E você está aí se esforçando, você está aí fazendo do impossível, muitas vezes, para adquirir um lugar na terra.
aonde você possa chamar de seu, quando Jesus está dizendo que Ele tem um graciosamente para você guardado no céu, na eternidade. E esse, muitas vezes, você não está se esforçando e nem valorizando, mas continua buscando as coisas perecíveis nessa terra. São inversão de valores que o mundo, que o diabo e que a nossa carne, a nossa vontade impõe para nos distanciar desse presente maravilhoso, gracioso do nosso Deus. E aí, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, quando eu falei, a palavra de Deus, ela está na nossa mente, e nós não podemos negociar com ela, irmãos, porque ela é a palavra que vai nos condenar ou nos absorver diante do grande tribunal. É esta palavra que, quando ela é proclamada e entra no nosso coração, tem que formar os desejos, tem que formar as nossas vontades, as nossas atitudes, aquilo que nós vamos fazer, as obras que nós vamos fazer, elas primeiro nascem lá no coração, e a palavra de Deus está nos dirigindo para que nós façamos as nossas atitudes. Por isso, nós podemos olhar para Jesus, podemos olhar para os discípulos e aprender com eles, porque por nós mesmos, na verdade, nós não conseguiríamos. Mas Deus, quando enviou Jesus, que iniciou a obra e que voltou na eternidade para preparar o lugar para nós, enviou também o quê? O Consolador, o Espírito Santo, para que nos capacitasse, para que habitasse em nós, para nos dar condição de poder viver aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele trabalha com a nossa vontade. Ele age através da nossa vontade. Portanto, se você, ao ouvir essa mensagem, e você começar a discutir contigo mesmo, dizendo, isso aí é coisinha, né? Foi o homem que escreveu a Bíblia. O pastor aí está meio equivocado, porque alguém voltou lá dos mortos para dizer que existe o céu, que existe o inferno? Eu quero dizer para você, irmãos, ou se você pensa dessa forma, que eu quero me esforçar tudo o que eu puder para honrar o meu Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo. E se for preciso negar tudo aquilo que a minha carne quer, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que o mundo me oferece, para que eu possa viver e alcançar essa graça diante de Deus, eu farei. Porque eu prefiro deixar de fazer tantas coisas quanto o meu corpo deseja, a minha vontade deseja, e chegar lá no céu, e de repente encontrar você que diz, disse para você que você estava errado. Eu fiz tudo o que eu queria, tudo o que eu desejava, e eu estou aqui no céu também. Você deixou de fazer tantas coisas que eu fiz, porque você achava que era assim. Mas se eu estiver certo, você não terá outra oportunidade. Você estará no inferno. E aí, não tem como voltar de lá. Dá para entender o grau de dificuldade, meus queridos? E eu não estou fazendo terrorismo, irmãos. Eu estou falando a palavra de Deus. Eu estou alertando para que você possa tomar uma decisão, porque seguir a Jesus é muito melhor do que seguir a minha vontade, do que seguir as coisas que eu tenho. Foi cantado aqui no início desse culto, que os planos de Deus são muito melhores e superiores para nós. Tudo aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós buscamos, que nós podemos alcançar. Basta nós crer, confiar e viver na presença de Deus. E essa herança está garantida, porque Pedro está dizendo que, no verso 4, que esta herança, ela está guardada lá nos céus. E os discípulos de Jesus, quando caminhavam com Jesus, ouviram a orientação de Jesus. Quando os discípulos discutiam, e havia também sempre uma multidão, e eles discutiam sobre isso, sobre bens, sobre riqueza, sobre poder na terra, sobre lugar, né, sobre posição. Um até queria sentar, pedir que Jesus olhasse, que desse uma chance de um sentar à direita, outro à esquerda. E eles discutiam tantas coisas, e de repente Jesus começa a dizer para eles o seguinte:
não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Queridos, isto é Jesus quem está falando. É a palavra de Deus. Não é uma doutrina da Igreja Batista. Não é uma doutrina de homens. É a palavra de Deus. E aí, mais uma vez, eu quero perguntar para você: qual o esforço que você tem feito para obedecer o seu Senhor? Bota na balança para ver os seus projetos, seus sonhos, seus desejos nesta terra. E aí bota na balança, um lado os seus projetos, seus sonhos, seus desejos, e no outro lado coloca na balança o que Deus está pedindo para você, o que Deus quer, o que você está fazendo para Deus e o que você está fazendo nos seus sonhos, nos seus projetos. Deus não está pedindo para você anular nenhuma das coisas, mas está pedindo para você colocar prioridades e não negociar com aquilo que é sério. Porque se você não está juntando tesouro no céu, então, meus queridos, é porque o teu coração está aqui na terra e vai perecer junto com Satanás e os seus anjos para toda a eternidade. Dá para entender isso? É Jesus quem está nos instruindo, meus queridos. Nós precisamos, sim, crer que esta herança está guardada no céu e, conforme Pedro está dizendo, ela não é perecível, ela não se acaba e ela não perde o seu valor. Quantas vezes nós compramos algo que é tão valioso para nós, que custa tanto para nós conquistar, quando nós alcançamos aquela coisa que nós queremos, que seja a nossa própria casa, aí de repente nós resolvemos vender, porque enjoamos, porque não é assim que acontece. Às vezes a gente luta por uma coisa, daqui a pouco, não, isso não me serve mais, eu quero uma coisa mais nova, melhor, né? E aí eu tenho que vender aquilo, e aí eu vou ver quanto que aquilo desvalorizou. Muitas vezes a gente perde muito. E Pedro está dizendo que essa herança que está guardada no céu nunca perde o seu valor. Ela continua sendo a maior de todas, porque é a sua vida, a vida que Jesus Cristo remiu, que Jesus Cristo justificou quando foi para a cruz do Calvário. Essa é a sua herança na eternidade, junto com Deus. Mas, como Deus é um Deus gracioso, misericordioso, Ele te fez um ser e te deu a liberdade para escolher. Ele jamais vai te forçar, assim como o Espírito Santo que está agindo no seu coração, e muitas vezes está dizendo, faça assim, você dizendo, não, hoje não, amanhã, mais depois, quem sabe mais tarde, não, ainda não. E você está ali, lutando contra a voz do Espírito Santo que está te chamando para receber esta herança. Mas você continua lutando por aquilo que você quer alcançar nesta terra. Então, queridos, que nós possamos nesta noite, diante desta palavra, diante daquilo que Jesus está falando, diante daquilo que a palavra de Deus está falando, fazer uma escolha. Porque Deus te fez e te deu liberdade para você querer estar com Ele ou não. Era assim lá no jardim. Todos viviam na presença de Deus. Não havia culpa, não havia pecado, não havia condenação. Até o momento em que o homem desobedeceu a Deus, porque Deus o fez com liberdade para escolher estar com Ele ou não. Agora Deus, na sua graça, vem mais uma vez para me chamar e chamar você, dando uma oportunidade para você escolher se quer voltar para a sua presença, para viver a eternidade com Ele. Deus só quer aqueles que usam da sua capacidade para escolher, Senhor, eu quero. E aí você precisa fazer isso, chamando Jesus para ser Salvador
para ser Senhor da sua vida. Você precisa absorver, conhecer a palavra de Deus para deixar ela iluminar as suas atitudes, a iluminar os seus projetos, a sua vida na presença de Deus. E uma coisa que precisa ficar claro é que, diante de tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você, a coisa mais importante depois de você arrepender-se e ser remido pelo seu sangue, purificado dos seus pecados, justificados da culpa, é que você precisa continuar pregando essa verdade, para que outros também possam ser justificados, como eu, como você somos. Amém? Que você possa estar refletindo esta noite. Eu quero concluir essa mensagem. Feche os seus olhos. Quando investimos muito nas coisas deste mundo que vão perecer, corremos o sério risco de colocar o nosso coração nelas e não valorizar a herança eterna que Deus nos dá graciosamente através do sacrifício de Jesus Cristo, lá no Calvário. A igreja de Jesus, eu e você, somos os corretores de Deus na terra. Recebemos a missão de Jesus, que diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E essa é uma mensagem que nós precisamos pregar e dizer, porque existe 2 lugares na eternidade: o céu e o inferno. Jesus está enviando a sua igreja para continuar aquilo que ele veio fazer, para dar a todos a oportunidade de escolher aonde quer habitar na eternidade. E Pedro disse a nós que essa é uma oferta unicamente pela misericórdia de Deus. Você quer receber este presente? É Jesus quem está oferecendo para você. Você nunca mais poderá dizer que não sabe disso. Esta nunca mais poderá ser uma desculpa para você quando estiver perante Deus no dia do juízo, de dizer: eu não sabia, Senhor. Ninguém me avisou, ninguém me alertou. Hoje, Jesus está dando a oportunidade para você tomar uma decisão e mudar a sua vida, garantir o seu futuro lá na eternidade. Eu quero desafiar alguém aqui nesta noite que quer tomar essa decisão, dizendo: eu quero essa herança, eu quero receber Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. Alguém aqui nesta noite, você não vai estar fazendo esta escolha para ser membro da Igreja Batista, não. Você vai estar fazendo essa escolha para assumir um compromisso com o seu Senhor, com o seu Salvador, que vai te conduzir à eternidade. Se você quer tomar essa decisão nesta noite, eu sei que é algo muito importante. Levante uma das suas mãos, porque eu quero orar junto com você, pedir para que Deus te oriente, que Deus te conduza. Alguém nesta noite quer tomar essa decisão? Eu não vou me alongar, irmãos. A minha parte nesta noite era transmitir o recado para você. É a última vez que eu vou pedir. Eu não estou dizendo que com esse gesto é suficiente. Não. Mas esse gesto você está professando Jesus publicamente, dizendo que quer Ele como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que nós precisamos professar Jesus publicamente. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. Eu quero apenas orar. Amém. Continue com seus olhos fechados. Nós vamos orar e agradecer. Porque Jesus, além de vir a este mundo para nos remir e nos salvar e nos dar a herança eterna, Ele também veio para ajudar a levar o fardo que muitas vezes é pesado, e Ele veio para nos ajudar a carregar este fardo.
E Ele graciosamente está oferecendo para você também nesta noite. Você que está carregando um fardo pesado, abra o seu coração para Jesus. Deixe Ele te ajudar. Coloque agora o peso perante Deus, dizendo: Senhor, está sendo muito pesado para mim. Eu não estou conseguindo carregar. Pai, me ajuda. Senhor, eu preciso de auxílio. Me ajuda a levar esse fardo, porque está muito pesado. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade. Mas Jesus pode aliviar, porque Ele vai te conduzir a tomar decisões certas, a caminhar iluminado pela bondade, pela graça, pela misericórdia de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade. Deus tem todo o poder para curar. Coloque diante de Deus. Peça para que Deus esteja te conduzindo. Porque muitas vezes, irmãos, o milagre ele não acontece sobrenaturalmente. Mas Deus te encaminha a pessoas que podem te ajudar, como a medicina. Coloque o seu problema diante de Deus. Talvez você esteja procurando um emprego. As portas têm se fechado porque a crise é muito forte. Clame a Deus a sua misericórdia. Peça para que Ele abra a porta do emprego onde você possa estar trabalhando e tendo o seu sustento digno para sustentar o seu lar, a sua família, a sua vida. Talvez você esteja clamando por justiça, porque tem sido injustiçado. Você precisa alcançar a justiça de Deus. Clame para Deus. Peça para que Ele faça justiça. Mas uma coisa eu peço para você: não barganhe com Deus, porque Ele é um Deus justo e conhece todas as coisas. Coloque a sua vida diante dEle, que Ele pode transformar toda e qualquer circunstância. Mas primeiro você precisa crer. Você precisa aprender a caminhar segundo a sua vontade. Pai, nós mais uma vez estamos diante da sua graça, porque eu creio que o Senhor está aqui nesta noite. E eu sei que os seus olhos, que as suas mãos estão estendidas, estão para abençoar esta igreja. Eu não conheço as dificuldades, as lutas de todos aqui, mas o Senhor sabe, Deus, de cada coração, de tudo aquilo que eles precisam. E eu clamo na sua graça, na sua misericórdia, para que o Senhor os visite, abençoando, Deus, conforme o seu bom querer, para restaurar, curar, libertar, abençoar, abrir a porta de emprego. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a sua igreja, porque eu sei que tudo aquilo que vem do Senhor é o melhor para nós. E abençoa, Pai, através do seu Espírito, para que essa seja uma igreja aonde todos estejam com o coração agradecido perante o Senhor. Obrigado, Pai, por este dia, obrigado por esta semana que ficou para trás, por esse primeiro dia da semana, e pedimos por todas as semanas semana que vamos ter. Abençoa a tua igreja, ilumina o caminho de cada um, nos livra do mal, do perigo, cuida das nossas famílias, dos nossos lares. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça, que a paz, que o amor, a misericórdia de Deus esteja sobre todos vós em uma semana cheia da bênção de Deus. Amém? Até o próximo encontro.